Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Kimoto, sou engenheiro civil, formado pela USP, mestrado e doutorado na mesma instituição. Estou atualmente como professor da Unesp de Presidente Prudente, em que trabalho com os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental, tanto na graduação como em pesquisa e extensão. Sou também atual coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, o programa profissional na área de concentração em recursos hídricos e meio ambiente. E como sou engenheiro civil e trabalho com materiais e tecnologias de construção, minhas pesquisas, elas acabam partindo para essa temática, mas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, econômica e social que a construção civil tanto carece. E é nesse aspecto que a gente vai falar de bioconstrução civil, sob o nosso ponto de vista. Bom, o que a gente vai falar aqui é mostrar, primeiro, como está a construção civil tradicional hoje, contemporânea, né, o que ela tem feito, como ela tem atuado. A gente tem uma hipótese de sustentabilidade que eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês, e depois nós vamos entrar basicamente na bioconstrução civil, que está dentro dessa hipótese de sustentabilidade que a gente prega, digamos assim. Bom, a construção civil, ela é o setor industrial mais impactante no meio ambiente. E aí eu trouxe umas referências daqui da Sustentac, que são bastante ilustrativas, que dizem que o setor da construção civil atualmente consome de 50% a 75% dos recursos naturais. As matérias-primas para a construção civil normalmente vêm de recursos naturais não renováveis, então ele é um grande impactante nesse sentido. Também, a construção civil consome cerca de 40% da energia mundial. No Brasil, isso é um pouco maior ainda, chega a 45, 44, 45% da energia mundial, da energia produzida, é consumida pelas edificações. Então, é muito importante a gente pensar nas decisões que nós estamos tomando. Outro ponto é que aproximadamente 15% da água potável, dos recursos hídricos, são consumidos pelas construções, não só na hora da execução, mas também durante a operação. Então, a operação é uma coisa, mas a produção dos materiais que utiliza água potável, ela é estranha, porque a água potabilizada hoje é um bem muito precioso, muito caro, muito difícil para ser usada em lugares, materiais e tecnologias que não precisariam usar essa água potabilizada. É também o setor responsável por quase mais de um terço da emissão de CO2 na atmosfera. Então, o ciclo de vida dos materiais, a produção das obras, né, as tecnologias em si, elas produzem muito CO2, emitem muito CO2, e isso é importante, desde da materialidade em si, até coisas como transporte, por exemplo, dos materiais de construção, são responsáveis por essas emissões de CO2. E, por fim, é a indústria que mais gera resíduos no planeta. Então, algumas fontes dizem que fica entre 50% e 70% do volume gerado pelas cidades é de resíduo da construção civil. Então, isso mostra que ela é uma indústria bastante que apesar de ser bastante importante por conta do PIB, participação no PIB, ela é uma indústria que precisa melhorar muito para conseguir diminuir bastante esses impactos ambientais. Além disso, ela é um setor industrial muito atrasado do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de processos, do ponto de vista de RH, de formação, de capacitação. Ela é uma indústria que tem grandes desperdícios já reconhecidos, ela desperdiça muito a produção das edificações, ela produz bastante desperdício. Ela é uma grande consumidora de energia elétrica e água, como a gente já falou. O sistema de administração, que diferentemente das indústrias mais tecnológicas, a administração da indústria da construção civil é rudimentar, ainda está longe de ser eficiente, está longe de ser organizada, isso acaba
mexendo nos pilares da construção, que é o prazo, a qualidade e o custo, né? Existem muitos lobbies devido a poucos proprietários, né, da construção civil. Então, tem muito monopólio, muito lobby a partir disso, e muitas decisões políticas são tomadas para privilegiar essas minorias. Isso é um problema. A nossa hipótese da sustentabilidade, apesar da gente ver por aí que tem diversas empresas, diversos profissionais declarando sustentabilidade, etc., a gente percebe que é uma sustentabilidade parcial, é uma sustentabilidade pontual, é uma ação pontual, que, na nossa opinião, não chega a gerar sustentabilidade, porque, sendo pontual, ela está dentro de um contexto. Se o contexto não é sustentável, aquela ação pontual se perde, né? Acaba se diluindo demais dentro do contexto que ela se insere. Então, na nossa opinião, a sustentabilidade só vai ser alcançada pela construção civil se três grandes vertentes forem satisfeitas simultaneamente. E aí a gente elege a ter boas ideias, é muito importante a construção civil partir de ideias boas, e aí a gente sugere que as certificações ambientais sejam um, um modelo de boas ideias, né? Não que as certificações ambientais sejam fundamentais, mas as ideias que ali estão são ideias geralmente muito boas para reduzir o consumo de energia, sim, mas também para reduzir os resíduos, para melhorar a qualidade, para impactar mais positivamente na sociedade, para emitir menos CO2, etc. Então, tem boas ideias ali, mas só as boas ideias também não faz verão. Você ter uma boa ideia e não executá-la corretamente, não adianta nada. Então, para executar corretamente, a gente precisa de um modelo de a ser seguido. E aí a gente também sugere, no item 2 aí, as normas de desempenho que estão aí, que acabam sendo, digamos assim, roteiros para se fazer uma ideia boa das certificações ambientais ter desempenhos adequados, coerentes, bons. Então aí você tem boas ideias e faz ela funcionar, ou planeja o funcionamento dela, medindo, buscando desempenhos, certo? É, O terceiro não adianta ter boas ideias, não adianta a ideia estar muito bem estabelecida em termos de desempenho se ela não for construída corretamente. E aí entra a questão da produção da construção civil, que é rudimentar, como a gente comentou, porque é feita de uma forma muito não profissional, mesmo por grandes empresas do ramo da construção civil. E aí a gente sugere que as construções sejam planejadas, executadas, controladas através de ferramentas de gerenciamento das obras, gerenciamento das construções, gerenciamento de projetos. E aí a gente sugere utilizar a metodologia do PMI, né, de gerenciamento de projetos, já que a construção civil ela se caracteriza por um projeto, porque tem começo, meio e fim, tem uma diversidade, uma complexidade muito grande, né, coisas de naturezas diferentes e bastante variedade de atividades, né, um número muito grande de atividades, e aí o planejamento é muito importante, ou é mais importante do que planejar um dia na nossa vida, que é muito mais fácil do que planejar uma obra que vai durar 1, 2, 3 anos, às vezes, né, com toda sorte de coisas que podem acontecer. Então, o planejamento garantiria a execução bem feita. Esse é o modelo de sustentabilidade que a gente fala. E aqui estão os slides, né, falando das certificações ambientais. Qual? LEED, Aqua, Sustentax, qualquer um tem boas ideias. Ninguém está fazendo propaganda das certificações em si, mas dizendo que as certificações elas acabam tendo, teoricamente,
esse objetivo de nortear as decisões. Então, se você vai fazer um projeto e quer ter um selo LEED, por exemplo, você pega o checklist deles e sai seguindo as ideias que ali estão, porque aquelas ideias ali valem pontos para conseguir a certificação, tá? Não é só esse interesse, mas é um norteador de ideias, sim, com certeza. E as normas de desempenho são o estruturador desses requisitos do usuário, né? São aquelas diretrizes, aqueles roteiros que dizem como que uma boa ideia também pode ter um bom desempenho. Não adianta falar, vou fazer um telhado verde, põe o telhado verde lá e ele não funciona. Dá mais trabalho, causa mais patologia do que realmente contribui para alguma coisa no desempenho geral da edificação. Então, a norma de desempenho traria isso para o projeto e para a obra. E o gerenciamento de projeto, né, do Project Management Institute, que é o PMI, ele tem lá uma metodologia bastante densa, bastante interessante, e que a construção civil parece que encomendou essa metodologia. Ajusta perfeitamente por conta da complexidade que é produzir uma edificação, um projeto urbano, planejamento urbano, plano, né? Então, tudo isso se alinha com a ideia do gerenciamento de projeto. Aqui, então, num slide só, a gente consegue ver que as várias etapas de uma obra, desde o seu planejamento, a produção da obra, aí a operação da edificação, né? E aí depois, no final da vida útil, o descarte dela, precisa ser pensado nessas três vertentes, né? Nos desempenhos que cada uma das coisas tem, nas ideias boas para cada uma dessas coisas, e na gerência de projeto para executar essas coisas de uma forma muito boa, muito bem feita, né? Bom, e aí então agora a gente entra na bioconstrução civil, e na nossa opinião, se vocês procurarem bioconstrução civil por aí, vai ser difícil achar conceitos contemporâneos, né? A gente entende que na bibliografia bioconstrução civil, ela está muito relacionada a materiais naturais, né? Apenas terra, bambu, né? Sendo que para nós bioconstrução civil é um universo muito maior do que esse, como a gente vai apresentar agora. A gente está dividindo aqui a análise da bioconstrução civil em 5 elementos, 5 fatores, 5 agrupamentos. O primeiro, o mais óbvio, é a materialidade, né? Pensar nos materiais, pensar nas fontes desses materiais e no desempenho desses materiais. O segundo grande mote é pensar nos resíduos, né? Porque a gente gera muito resíduo e outras indústrias, por menos pior que seja que o setor da construção civil, também geram resíduos que a gente pode aproveitar na construção civil, já que a construção civil precisa de muita materialidade, não é? E terceiro são as técnicas construtivas, buscar técnicas que realmente façam sentido nessa busca da preservação do meio ambiente, nessa busca da valorização social, nessa busca do menor custo. Por fim, sistemas estruturais mais eficientes, a gente também tem mexido muito pouco, a engenharia tem mexido muito pouco, ou muito menos do que poderia mexer na eficiência dos sistemas estruturais. Nós ainda usamos sistemas estruturais ineficientes, só porque é mais fácil de fazer e só porque a gente já sabe fazer e não está com vontade de aprender nada novo. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso. E, por fim, a gente fala da questão mais social, né, das tecnologias sociais. Tecnologia social é uma tecnologia transformadora da sociedade, né? Tecnologias ambientais para as infraestruturas urbanas. Sai um pouco da construção do edifício para falar um pouco das redes, né? Das redes urbanas. Então, é isso que nós vamos falar daqui para frente. Rapidamente, em termos de materiais, a bioconstrução civil, ela indica a necessidade de buscar matérias-primas de fontes o mais renovável possível, né? Ao invés de pensar no calcário, no minério de ferro, para produzir com cimento e aço simultaneamente, são fontes não renováveis. A gente vai destruindo, vai derrubando, minerando e deixando buracos, deixando vazios no lugar. Se a gente trabalhar com bambu, madeira,
borracha natural, por exemplo, a gente tem matéria-prima que é renovável. A gente pode plantar, colher, plantar de novo, colher. E isso é muito importante para dar conta, para fazer o planeta dar conta dessa demanda da construção civil, né? E, obviamente, pensar em materiais com desempenho adequados. Se você pegar um material com pouco desempenho, você vai precisar de muito material para que muito material vezes pouco desempenho dê algum desempenho mínimo necessário para aquele contexto, para aquela situação. Então, procurar materiais de melhor desempenho significa mais vida útil, menos material. Isso pode ser considerado, isso deve ser considerado uma coisa importante de se buscar. Do ponto de vista de matérias-primas de fontes não mais renovável possível, a gente sugere a terra, madeira, bambu. Bambu, se você plantar hoje, obviamente depende da espécie, mas tem espécies muito boas para construção civil, que você planta hoje, a muda, daqui 8 anos você já pode colher, abater e utilizar, né? Madeira de reflorestamento, 20 anos. Então, assim, precisa ter esse planejamento, mas 8 anos não é nada. Agora, quanto tempo leva para recuperar uma mina de calcário, uma mineração de hematita para fazer aço, por exemplo? Borracha natural também, a gente vê as seringueiras plantadas aí, aqui na nossa região tem bastante, e a borracha retirada para fazer pneu, mas ela pode ser usada para fazer outras coisas para construção civil, revestimentos, telhas e outras pesquisas que a gente vê por aí. E os bioplásticos para substituir essa onda crescente que aumenta cada dia mais, né, o consumo de plásticos na construção civil para plásticos mais sustentáveis, talvez os bioplásticos, os plásticos à base de outra coisa que não petróleo, né? A mandioca ou qualquer outra coisa mais natural também renovável. A gente mostra algumas imagens aqui. Essas obras aqui são muito interessantes, do Querê, que ganhou o prêmio Pritzker de alguns anos atrás, com obras mais sociais, obras mais sustentáveis do ponto de vista material, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social também. Essa obra que está na tela aí, para vocês terem uma ideia, foi a própria comunidade local que construiu. Então, tecnologia simples, materiais simples, né? E, obviamente, um projeto que busca, né, tira o melhor desempenho desse material possível para tornar o ambiente, as ambiências adequadas. O solo cimento, que tem sido muito utilizado aí, o pessoal chama de tijolinho ecológico, mas na verdade tem vários outros tijolos e blocos ecológicos, mas quando se fala de tijolo ecológico, geralmente estão falando do bloco de solo cimento. Tem várias máquinas hoje aí diferentes, né, com capacidades diferentes. Tem cimento, que é um material ruim do ponto de vista ambiental, social, mas ele é bom do ponto de vista econômico, né? O material é um aglomerante forte, né? Não que seja barato, mas a força que ele promove na materialidade acaba compensando o seu custo, por isso que se usa concreto bastante por aí. Mas num solo cimento, a proporção é muito pequena de cimento em relação à terra, o solo, então acaba sendo interessante nesse sentido. As madeiras, né, nós temos as madeiras legais, que são possíveis de ser comercializadas, né, retiradas e comercializadas, mas temos também as madeiras de reflorestamento, que já tiveram mais incentivos fiscais no passado, no Brasil, hoje tem menos, mas ainda existe essa possibilidade de plantio de madeira, né, para construção civil. Tem em alguns lugares isso. Aí eu mostro alguns projetos para mostrar que a madeira não precisa ser usada do jeito que a gente imagina, né, só como estrutura treliçada de telhado. Ela tem outros usos que podem ser importantes para a construção civil, sim. Lembrando que é um material de fonte renovável. O bambu também, outro material mais renovável ainda, e hoje a gente tem a possibilidade de continuar fazendo obras com as canas, né, in natura, o bambu in natura, mas a gente tem também a possibilidade de trabalhar com bambu mais processado, né, como, por exemplo, aqui o bambu laminado colado, que são lâminas de bambu coladas, formando peças, placas, vigas, né, peças com grande poder
estrutural, né, para produzir obras com grande desempenho, com menos material, e material renovável, né? Aqui está o aeroporto de Madrid, que não foi construído em bambu, mas todo o forro das coberturas dos terminais foi feita com lambris de bambu por conta também da alta capacidade que ele tem de absorver som, o que para um aeroporto é muito importante. Aqui temos a borracha natural, né, as seringueiras e a retirada da seringueira, né, as bolotas e tal, e depois isso vai para um processamento que, a partir de uma vulcanização, que é um aquecimento não muito alto, né, acho que 150 graus, 140 graus, já vulcaniza a borracha, e ela pode ser um material que vai ser renovado, né, pode ser renovado o tempo todo. Aqui eu trago só duas imagens de pesquisas que a gente tem feito aqui, né? Essa de baixo aqui é a borracha natural com resíduo de madeira, e acho que o expansor. Essa daqui eu acho que tem expansor. Essa de cima azulada aqui é a borracha natural, vulcanizada, mas dentro dela tem resíduo de couro, um resíduo super tóxico, que se deixar no meio ambiente ele vira algo até cancerígeno. Então, se a gente tirar isso e botar dentro da borracha e constituir aí placas, a gente vai ter um revestimento que na construção civil vai ficar mais 20, 30 anos ali encapsulado, não indo para o meio ambiente diretamente. E os bioplásticos, como a gente já comentou, são plásticos geralmente à base de matéria orgânica, né, de amido, mandioca, né, e são plásticos mais fracos, sim, a gente ainda está avançando nessa tecnologia, mas já é possível encontrar algumas materialidades em algumas tecnologias, em alguns materiais para a construção civil feita em bioplástico. Eu lembro aqui da sacolinha plástica que se tinha nos supermercados quando essa lei foi aprovada, que não podia ter mais sacola plástica, aí começaram a oferecer sacolas de bioplástico. Mas era uma sacola mais fraca e o pessoal reclamava muito por conta de rasgar e de perder o alimento, etc. Mas as tecnologias estão aí para melhorar, né? Aqui é uma outra imagem também de bioplástico. Do ponto de vista de materiais de melhor desempenho, a gente tem a norma 15575, que é nova, né? Mas ela tem aí já dentro dela uma série de prescrições de desempenho dos materiais. Quanto tem que ter de desempenho relacionado à durabilidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho em situação de incêndio, desempenho de estanqueidade e outros por aí. Então, ela já determina o que precisa ter de desempenho alguns processos e alguns materiais da construção civil. Não são todos, mas espera-se que com o tempo isso vai ser agregado à norma e vai ficar cada vez mais densa. Do ponto de vista de durabilidade, a gente tem aí diversas pesquisas que trabalham com análise do material, análise da durabilidade, porque hoje, nessa economia que a gente tem, que é uma economia mais efêmera, né, a gente compra um eletrodoméstico já com data de validade curta, inclusive, prescrita. Não é como era antigamente, que os materiais duravam, né, muito mais do que duram hoje. Mas a gente tem como fazer análise de durabilidade dos materiais e tem como a construção civil começar a exigir mais durabilidade, porque fica difícil você construir uma casa hoje, uma edificação hoje, e ter que trocar ela, ou boa parte dela, nos próximos 10 anos, né? Fica muito difícil isso acontecer. Tinha que ser uma coisa assim, sei lá, nos 50 anos de vida útil dela, vai trocar poucas coisas ali, né? Vai dar manutenção em bastante coisa, mas trocar mesmo muito pouca coisa. A gente também tem análises de comportamento térmico, a gente faz isso aqui nos laboratórios, análise de comportamento acústico, análise de comportamento em situação de incêndio, análises estruturais, a gente tem prensa para fazer isso, né, para saber qual é a capacidade das coisas, principalmente desses materiais inovadores que a gente inventa, a gente precisa saber qual é o comportamento deles. Então, precisa fazer testes, precisa de pesquisa, sim,
E a bioconstrução civil não é diferente, muito pelo contrário, como é algo novo, precisa de uma fundamentação, precisa provar, não só para si, mas para a sociedade, para o meio técnico, que ela funciona. Então, precisa desses ensaios. Sobre a geração de resíduos, é importante, primeiro, pensar em não gerar resíduos, fazer escolhas da construção civil melhores do ponto de vista da geração de resíduos, né? Por exemplo, escolher um sistema que já vem meio pré-fabricado, então não tem que fabricar no local, se fabricar no local começa a ter muita sobra, essa sobra vira entulho, esse entulho vira parte dos 50% a 70% de resíduos que nós geramos todo dia, né? Então, alguns exemplos sobre a não geração de resíduos são a racionalização da construção, como eu falei, né? Modulação para não ter que ficar quebrando nada, a pré-fabricação que eu já falei, gestão de projetos, então fazer o planejamento de da produção é muito importante, porque se não tiver planejamento, vai haver erros que vão gerar engenharia e resíduos, com certeza. Qualificação da mão de obra para ela trabalhar mais eficiente é muito importante. Várias construtoras já estão entendendo isso, que é melhor treinar melhor a sua mão de obra do que deixar ela fazer do jeito que ela sabe, do jeito que ela quer, porque do jeito que ela sabe, do jeito que ela quer, causa muito desperdício, muito dinheiro, tempo e qualidade jogada fora. E procurar materiais de desempenhos melhores e o uso adequado da obra, né? Fazer obras para usos específicos é muito importante, porque senão você prescreve uma obra, mas o uso lá é diferente, e aí acaba ruindo, não funcionando. Dou exemplo dos estádios que foram feitos para torcidas, e aí começaram a ser utilizados para shows, e aí começou a ter muito problema em vários estádios por aí. O Morumbi é um exemplo clássico disso. E a indústria da construção civil gera muito resíduo, sim, mas todas as indústrias por aí geram mais ou menos resíduos que também poderiam ser aproveitados pela indústria da construção civil na produção de novos materiais, utilizando resíduos de outros setores industriais. Então, além do resíduo da construção civil, podemos utilizar para a materialidade da construção civil resíduos do saneamento, resíduo das estações de tratamento de água, de esgoto, água de amassamento também, a água que produz o concreto, as argamassas, não precisaria ser água potável, poderia ser uma água residual. Então, eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês para frente. Olha só. Esse aqui é a imagem dos entulhos, né? Isso aqui antigamente era assim, uma coisa um pouco mais solta, né? Desorganizada. Hoje, várias cidades têm regras mais claras de separação dos tipos e classes de resíduos diferentes da construção civil, e aí tem usinas também de reciclagem da própria construção civil, isso é bastante interessante. Aqui já são materiais produzidos com resíduos, resíduos do saneamento, como, por exemplo, o lodo de estação de tratamento de água, que é uma argila que pode ser cozida para virar cerâmicas, ou pode ser usada de forma crua mesmo, é possível. Tem o resíduo de estação de tratamento de esgoto, que já foi utilizada, é utilizada, ou pode ser utilizada para a produção de energia, né, como combustível, mas também pode ser utilizado como material adicional na produção de blocos, dentre outros produtos da construção civil. Há estudos de troca da água de amassamento, que hoje tem que ser potável, né, por uma outra água residual, como, por exemplo, a vinhaça, né? Existem estudos que já avaliaram a substituição parcial da água de amassamento de concretos por vinhaça, né, por esse resíduo da produção de açúcar e álcool, e com uns resultados bastante interessantes que precisam ser implementados, né? Areia, né, de fundição, as fundições usam areia para fazer seus moldes, e depois de um tempo essa areia já não serve mais para fazer molde, ela vira uma areia descartada, e aí tem gente trabalhando com ela para produzir outros produtos, blocos, telhas, placas, né, com areia ao invés do rio, que é uma fonte não renovável, né, e com vários outros problemas também, de contaminação, etc., e por areias
descartadas da indústria da fundição, né? Outras abordagens relacionadas ao terceiro item, que é técnicas construtivas mais eficientes, a gente chama aqui a atenção para a autoconstrução, que é uma forma de você subtrair o custo da mão de obra, das obras, melhorando a sustentabilidade financeira. Isso é bastante interessante para obras com baixo recurso, né, como obras como habitação de interesse social, algumas outras obras sociais por aí, em que a autoconstrução pode ser um ponto que viabiliza financeiramente a construção daquilo lá. Além das questões sociais ligadas ao cooperativismo, ao colaborativismo e à solidariedade na construção civil propriamente dita, né? Aqui tem alguns exemplos de autoconstrução, tem vários exemplos de autoconstrução, vários conjuntos habitacionais foram feitos pelas próprias famílias, lógico, pode contratar um ou outro especialista, né, em construção, mas a própria família ajudando, você subtrai o custo de mão de obra, né? Se ela puder ajudar, obviamente você subtrai o custo de mão de obra, minimizando o custo final da obra. Aqui tem o Teto, que todo mundo já deve conhecer, que é uma organização que, com cooperativismo, colaborativismo, solidariedade, tem construído várias casas, habitações emergenciais ou habitações para resolver o problema de cidadãos. E o quarto item, sistemas estruturais eficientes, né? Eu tenho a treliça aqui como um dos sistemas estruturais antigos, mas mais eficientes, então há que se pensar em novos materiais para as treliças, novas ligações para treliças, novas formas de treliças, que são mais eficientes do que as tradicionais, né? Que já são bastante eficientes. Eu chamo a atenção, por exemplo, para as treliças espaciais, que, na minha opinião, é o sistema construtivo mais eficiente que existe, né? Com pouco material por metro quadrado, você consegue uma estrutura capaz de sustentar uma grande quantidade de carga, né? Ou uma capacidade muito grande de vãos, né? Então, eu acho que usar mais treliças espaciais pode ser o caminho para buscar um sistema estrutural mais eficiente, no sentido de gastar menos material para produzir. Tem também a questão dos sistemas mistos, né, geralmente misturando mais de uma materialidade, para que cada uma dessas materialidades supere, contribui na deficiência das outras materialidades. Então, né, cada material tem as suas vantagens e suas desvantagens, mas um outro material associado pode ter uma vantagem que substitui aquela desvantagem do outro material. E esse tipo de associação mista é muito importante de se fazer, dá mais trabalho, por isso talvez que não se faça tanto quanto deveria fazer, mas trabalho é uma coisa que a gente não tem que ter medo, né? Muito pelo contrário, é o trabalho que vai fazer as coisas bem feitas, na nossa opinião. E os sistemas reforçados também, né? A gente tem visto o concreto armado é um exemplo bastante interessante. O concreto ele tem deficiências que a armadura supera, então você põe um reforço, e existem outros sistemas aí de reforço para sistemas estruturais tradicionais, né? Viga vagão, madeira laminada colada com reforço em algumas lâminas mais fortes, às vezes até aço, né? Então, isso é muito importante. Aqui eu tenho alguns exemplos de estudos que a gente tem feito, né? Treliças espaciais, essa treliça aqui, com 5 quilos de madeira e ligação, aguentou eu aqui em cima de 80 quilos na época, né, e deformou apenas 0,1 milímetros. Então, assim, deformou muito pouco, aguentou bem a força, sendo que ela tem pouco material, ou seja, a relação força-peso dela é muito alta, né? Talvez uma outra estrutura de aço aguente mais, mas ela pesa mais também. Então, gasta mais material e assim por diante, tá? Aí, 0,1 milímetros, está aqui a informação. O vão de 2,5 metros. Então,
É bastante interessante. As geodésicas também, que têm sido procuradas, mas não necessariamente ainda implementadas, as pessoas não sabem muito bem como é que faz, não tem muito construtor ainda especializado nisso, mas vai aparecer cada vez mais porque é um sistema bastante eficiente. Com pouco material você consegue fazer principalmente coberturas bastante eficientes. Então tem esse projeto Éden para vocês pesquisarem aí, né, lá no Reino Unido. Tem essa foto eu tirei o mês passado, quando eu fui lá no Museu Catavento, no Ipiranga, em São Paulo, e ele tem um borboletário lá, bastante legal. Aí dentro são criadas borboletas. É um museu de ciências. Então, a criançada, os adultos que vão lá conseguem ver coisas que não vêm em outro lugar, muito menos em livro. Então, é bastante interessante. Por fim, as tecnologias sociais, né, a questão das infraestruturas urbanas e até mesmo infraestruturas prediais precisam ser melhoradas. A forma como a gente faz está equivocada. Primeiro, para a bioconstrução, é muito importante pensar assim, hoje o modelo, na nossa opinião, hoje o modelo é você faz uma edificação, mas para ela funcionar, você tem que trazer energia, você tem que trazer água, você tem que trazer comida, você tem que trazer internet, você tem que trazer tudo para ela. Então, ela precisa de insumos externos. E aí as atividades acontecem ali dentro, se tivesse esses insumos externos. As atividades acontecendo ali dentro produzem muito resíduo, resíduos sólidos, resíduos líquidos, né, o esgotamento, que tem que ser mandado para fora, para longe, por redes também. A água da chuva, eu impermeabilizo, a água da chuva para, eu tenho que mandar para outro lugar. Então, a vida hoje das construções, ela é muito dependente das redes externas. Então, isso não é muito sustentável, né? Isso cria uma dependência ruim. Então, a ideia das infraestruturas ecológicas são as infraestruturas que tiram, minimizam, mitigam essa dependência estrutural que as edificações têm. E as infraestruturas urbanas, ecológicas, são aquelas que, no meio urbano, conseguem fazer o serviço de abastecimento, esgotamento, drenagem, resíduos sólidos e limpeza urbana, de forma mais alinhado com os processos naturais do que tem sido feito tradicionalmente, em que acaba gerando uma série de problemas de inundação, alagamento, entupimento de vias, contaminação das águas, dessecamento do meio ambiente, porque as águas já não penetram mais no espaço urbano, elas são mandadas embora. Então, assim, precisa mexer um pouco nisso. As redes de esgoto, né? Tem cidades que mandam tudo para um lugar só, e aí precisa ter uma cidade, praticamente, para, né, uma empresa, né, uma estação de tratamento que é enorme para conseguir pegar aquele esgoto da cidade inteira e tratar para que a água residual, depois de tratada, né, a água com esgoto, a água possa ser lançada no rio logo ali abaixo. E isso é muito difícil de acontecer bem feito, né? Então, a gente só apresenta aqui a possibilidade de, na bioconstrução, pensar em fazer o tratamento prévio, parcial ou até mesmo total dos resíduos que as edificações produzem. Ou seja, você produz um resíduo sólido, você tria e recicla. Você produz um resíduo líquido, você trata, descontamina, trata e manda a água já tratada embora, né? Você pode fazer isso no âmbito da residência, no âmbito de edifícios comerciais, ou até mesmo no âmbito de edifícios industriais e cidades. Então, é possível, obviamente, tem várias escalas diferentes, a gente tem visto wetlands, jardins de tratamento, sendo requisitados cada vez mais pela construção civil. Aqui eu apresento alguma coisa mais simples, né? Para tratamento das águas cinzas, que não são águas de vaso sanitário, mas são águas residuais da edificação, torneira, banho, máquina de lavar, tal. Pode ser tratado, por exemplo, com uma pequena construção natural, naturalizada, né?
chamada círculo de bananeiras, em que a bananeira é uma espécie capaz de mexer, né, biorremediar essa água contaminada. Não vamos entrar em detalhes técnicos, mas tem aqui algumas informações que vocês podem aprofundar depois. Né? Conheço várias pessoas que nas suas casas fizeram isso, já sai ali da tubulação de esgotamento e já vai para uma bacia de evapotranspiração, para uma fossa séptica, para um jardim de tratamento, ou um círculo de bananeiras. Né? Então, aqui são. Lógico que eu preciso de um espaço para isso, né? Então precisa ser, digamos assim, avaliado a pertinência e a viabilidade técnica para depois pensar na viabilidade financeira deles. E, por fim, as tecnologias de infraestruturas urbanas mais baseadas em processos naturais, então a gente chama de infraestruturas verdes, né, de infraestruturas verdes urbanas, que começa desde a cobertura verde, de um telhado verde, até o córrego lá embaixo, passando pelo reuso de águas pluviais. Então, são todas prescrições, ideias muito boas, que precisam ser bem dimensionadas, bem calculadas, bem planejadas, para oferecer desempenho, e depois os construtores da indústria, da construção civil, precisam executá-la bem feito para ter uma boa ideia, um bom desempenho, sendo bem feita para ter sustentabilidade ambiental, social e econômica também. Pavimentos permeáveis, cada vez mais a gente vê aí desde concregramas, pisos em concreto permeável ou outros materiais, né, que tornam os pavimentos mais permeáveis e permite a infiltração e não o escoamento superficial, que é o que causa bastante problema de alagamento e até inundação lá na frente, né? As biosarjetas, biovaletas e assim por diante, que eu vou mostrar aqui agora. Aí vem até o conceito de cidades esponjas que a gente fala daqui a pouco. Vejam que tem vários projetos que estão trazendo essas coberturas verdes, porque elas não só, de alguma forma, embelezam o lugar, mas elas também contribuem para a retenção de água, contribuem um pouco para o sequestro de CO2, mas contribuem muito para o desempenho térmico das edificações. Né? O calor que passa pela cobertura verde é muito menor do que um calor que passa por uma laje plana, impermeabilizada aqui em cima. Alguns projetos não deram certo, esse aqui do lado, se eu não me engano, é a Edifício Floresta na China, que deu muito problema de inseto, mas isso é um problema de desempenho mais do que da ideia. A ideia é boa, mas o desempenho não foi bem planejado, a espécie, eu não sei exatamente o que causou o problema. Se você for na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, você vai ver várias obras nesse sentido aqui, obviamente obra para comercial, e geralmente de gente rica, mas já é um caminho que está sendo traçado por aí. Né, o reuso de águas pluviais, em alguns lugares isso já é quase que obrigatório, né? Lava-jato já não pode lavar carro com água potabilizada em alguns municípios, né? E reuso de água tem se mostrado um investimento bastante legal. Né? A gente já tem um estudo aqui que mostra que numa habitação social que não tem reuso de água, se implementar, o dinheiro gasto na implementação retorna em 5 anos, e a partir do 5º ano, e por mais 20 anos, vai ter um desconto, vai ter uma redução no valor da conta de água. Agora, se num conjunto habitacional novo já tiver o reuso de água, esse custo de implantação do reuso de água vai ser diluído no financiamento da obra, e aí, desde o primeiro mês da existência da edificação, da unidade habitacional, já vai ter uma conta de água bastante reduzida, melhorando a desfragilização da família, para não ter que gastar tanto dinheiro com conta de água e poder melhorar de vida. E a água de chuva também tem sido utilizada para outras coisas. Tem várias
experiências que mostram que grandes volumes de água de chuva podem ser armazenados e utilizados na indústria, na limpeza da própria cidade, né? E assim por diante. A maioria das águas de caminhão-pipa que faz limpeza de algumas cidades por aí é água de poço, né? Então, não precisava ser. Os pavimentos permeáveis, por exemplo, né, são bastante interessantes, porque as cidades estão secando hoje. A umidade do ar está baixa, está mais baixa ainda nas cidades hoje, porque a gente não deixa a água infiltrar do nosso lado. A gente pega a água e manda para longe. Então, ela vai infiltrar lá na frente. E as cidades ficam cada vez mais secas. Então, precisamos, sim, de tecnologias que mexam, né, retornem com o ciclo hidrológico antigo, para que isso aconteça, né? A água entre, infiltre, e aí ela fica ali no lençol freático, não só permitindo a vegetação de sobreviver, mas também umedecendo o ambiente, melhorando o microclima local e assim por diante. E outras tecnologias, como as biosarjetas, as biovaletas que tem aqui, construídas, né? Então, isso aqui é construído de tal forma que haja uma permeabilidade, né, da água. Isso aqui não é impermeável, então isso aqui geralmente é um geotêxtil, então a água passa por aqui, mas aí ela segura o substrato, então não há uma perda de substrato, né? Os pavimentos permeáveis, veja que, olha só, aqui perto do caminhão, que não tem o pavimento permeável, está úmido, né? Então ele segura, está alagado aqui, dá para ver o alagamento, mas a água que está sendo jogada aqui, ela está infiltrando praticamente 100%, e isso é bastante importante do ponto de vista de manutenção, ou pelo menos restauração do ciclo hidrológico tradicional. As trincheiras de infiltração também são tecnologias bastante comuns. E até hoje ele funciona ainda retendo, né, infiltrando água aqui, não jogando, até tem aqui, obviamente, mas não toda a água que cai aqui vai para a rede de drenagem urbana, porque ela consegue segurar uma certa quantidade. Aqui tem um corte, não é dela, mas é de uma outra parecida, né? E os jardins de chuva, lá de Copacabana, de São Paulo, né, do Manhattan, que tem sido feito para segurar a água da chuva, ao invés de acumular aqui, uma parte dela entra e fica retida aqui, né? Um jardinzinho desse aqui consegue reter aí 1 metro ou 2 metros, 1 a 2 metros cúbicos de água, fazendo uma sequência de jardins desse tipo, como Nova York fez, acho que colocou 3.000 jardins desse tipo aqui, vai segurando cada um pouco e aí não causa problemas lá na frente. Aqui dá uma imagem mostrando que a rua não está alagada, porque a água foi desviada para um lugar que ela pode infiltrar, pode ser detida, pode ser retida, pode ser infiltrada. Isso muda bastante o ciclo hidrológico das chuvas na cidade, né? As lagoas de retenção também são bastante utilizadas, né? Tipo os piscinões por aí, mas guardadas as devidas diferenças. Esse daqui é uma lagoa de retenção também, parecida, que algumas cidades estão usando como solução. Esse aqui é um projeto que eu vi, uma cidade vizinha nossa aqui, onde eu estou, que podia ter gasto 1,5 milhão para ampliar os dutos da drenagem tradicional e optou por gastar 600 mil para fazer essas bacias de lagoas de retenção que acabaram funcionando. Acabou deixando de haver os alagamentos e inundações que tinha, alagamentos que tinha ali na cidade, por conta dessa obra de 600 mil, ao invés de aumentar a tubulação, que a gente sabe que talvez até resolva momentaneamente, mas geralmente precisaria depois quebrar de novo e fazer novos tubos quando as chuvas começarem a aumentar sua intensidade ou sua concentração daqui a um tempo, né? Esse daqui é um exemplo. E não foi só na cidade aqui vizinha, que eu tenho exemplo de São Carlos, o rio Córrego Tijuco Preto foi destamponado, né? Aqui eu tenho outro exemplo
do Jardim Botânico. Quem já foi lá no Jardim Botânico e andou por aqui, mal sabia que embaixo dessa via aqui tinha um córrego passando. Ele foi recuperado, isso já faz um tempo, foi em 2007, né? Tem um projeto legal aqui em São Paulo que os caras vão e identificam as nascentes, identificam onde passam os rios e pintam de azul, para que a população que passar ali fique sabendo o que tem ali embaixo. Então chama projeto Cidade Azul e tem esse fundamento. E aqui o conceito das cidades esponjas, começou com as cidades chinesas. Eu acho que lá eles devem estar com umas 40, 50 cidades já construídas, né? Que são cidades que encontram um lugar, criam um parque alagável, que trata, retém, detém, filtra e trata as águas da chuva, não evitando, né, que essas águas permaneçam na área urbana, causando problemas. Então, veja que esse parque aqui, quando ele está na seca, ele fica assim, visitável, área para lazer, etc. Mas quando vem as chuvas, ele fica desse jeito aqui. Ainda visitável, né, mas não todas as estruturas dele seriam visitadas. Mas é por um período, né, alguns dias isso acontece, só para conseguir segurar. Se Porto Alegre tivesse algo parecido, o Rio Guaíba, quando encheu, ele poderia ter sido menos problemático do que for. Na verdade, eles têm lá, né, onde eles criaram lá umas comportas, 23 comportas e mais uns caminhos para a água entrar. O problema é que as comportas mecânicas não estavam funcionando também, né? Dentre outras coisas. Então, são projetos interessantes. Não é só a China que está fazendo isso, né? A Alemanha, por exemplo, também já criou políticas públicas que, quando o novo loteamento surge, ele já surge com uma série de prescrições ambientais que tornam aquele loteamento mais resiliente, e aí, obviamente, a cidade também passa a ser mais resiliente. Aqui está a experiência de Nova York, com os 3.000 jardins de chuva, e eu agradeço e fico à disposição aí, quem quiser contactar, esses são os meus números aí, ok? Obrigado, tenha um bom dia.